Olá, amigos do GEPS, Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, uma casa tão querida para nós, com a qual nós já trabalhamos já há alguns anos, desde o saudoso seu Célio. Parabéns a todos vocês por estarem se adaptando, como outras casas, a esses momentos de pandemia e não se paralisarem, mas encontrarem os seus meios de continuarem a exercer o trabalho que vocês se propõem. Muito bom a gente estar participando disso, muito grato pelo convite. Hoje nós viemos falar sobre um tema que praticamente concentra todas as aspirações humanas: a saúde. Não é especialmente por causa das doenças, nem mesmo por causa da pandemia. Saúde é praticamente sinônimo de felicidade. É que a gente pouco para pensar sobre o conceito de saúde. Na verdade, o órgão mundial que coordena a saúde em todo o globo, a Organização Mundial da Saúde, órgão ligado às Nações Unidas, tem um conceito de saúde que explica essa nossa afirmação de ser a saúde o tudo de bom, o símbolo da própria felicidade. Segundo a OMS, a saúde é o completo bem-estar bio, psico, social e espiritual do ser humano. É muito interessante isso, e ela ainda complementa, e não apenas a ausência de doenças. Completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, e não apenas a ausência de doença. O que a mais nosso conceito, nossa ideia de felicidade pode ter? Mais do que isso? Difícil, não é? Só que essa não é a saúde, evidentemente, que a gente pratica. Qual é a instituição, qual é o profissional que proporciona, capacitado para nos proporcionar esse completo bem-estar no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas relações sociais e nas nossas relações espirituais? É impressionante como, mesmo sendo a maior aspiração, talvez a mais antiga aspiração humana, nós ainda hoje, orgulhosos de tanta tecnologia, não temos um profissional, não temos uma tecnologia promotora, nenhuma instituição promotora dessa saúde integral do ser humano. Como então avançar? Como orientar essa busca do ser humano? Quem é o promotor da saúde integral? Na verdade, não acho difícil concluir que apenas cada um pode promover a sua saúde integral com auxílios os mais variados. Só nós podemos ser os verdadeiros promotores da nossa saúde, integrando conhecimentos da medicina, da psicologia, da sua casa de oração, das disciplinas que trabalham as relações humanas. Mas será que nós mesmos estamos habilitados a fazer essa síntese? Qual é o apoio fundamental para nós integrarmos todas essas dimensões, todas essas perspectivas científicas e espirituais? O nosso pressuposto é que o médico integral, é que o psicólogo integral, é que o líder espiritual por excelência da humanidade é Jesus Cristo. E que dentro do legado de Jesus, o evangelista que mais se aproximou da abordagem de saúde foi Lucas, que exercia a função de médico, vamos dizer assim, de curador naqueles tempos. Então, o Evangelho de Lucas é aquele que olha Jesus com um olhar do médico, com um olhar de saúde. Então, foi por isso que nós tomamos
o Evangelho de Lucas para elaborar esse nosso livro, A Saúde segundo Jesus Cristo. É um livro simples, porque o tema é muito vasto e não há nenhum de nós está capacitado para fazer propriamente essa integração de saberes. Então a nossa alternativa, a nossa proposta foi pegar o Evangelho de Lucas versículo a versículo e estudá-lo à luz da saúde, promovendo estudos rápidos, pensamentos rápidos, onde são citados os versículos e depois se faz um pensamento de uma página apenas. E esse formato não só favorece a nossa formação como curadores de nós mesmos, seguindo o que o próprio Jesus fazia ao curar, que ele falava, a tua fé te salvou, não apenas nos habilitamos, nos capacitamos para essa função, mas também tem servido para uma terapia maravilhosa que tem sido desenvolvida em diversas correntes filosóficas, que é a espiritualização do lar. No nosso caso, do Espiritismo, o Evangelho no lar. Esses estudos curtos com versículos do Evangelho favorecem muito essa prática magnífica, essa prática terapêutica, essa faxina espiritual das nossas casas. Então, é fundamental que nós pensemos a saúde desse princípio de Jesus, desse princípio espiritualizado. Sob esse ponto de vista, é muito interessante entendermos a origem das doenças e a cura efetiva das doenças. Dentro desse espaço, é esse aspecto que nós focaremos hoje. Qual é a origem das nossas doenças? Há uma origem única? De onde elas surgem? Isso a medicina já falou, vírus, bactérias. Será? Se a própria medicina tradicional fala que o estado mental, a saúde mental das pessoas determina a imunidade, se a depressão e a tristeza, a desesperança, o pessimismo baixam o sistema imunológico, será que são apenas os vírus e bactérias que determinam a existência de doenças ou não? Claro que não! A ciência já entende, já ensaia esse entendimento mente e corpo, mas ainda não entende o mecanismo espiritual. Então, o agente patogênico que gera todas as nossas desarmonias, segundo a revelação dos Espíritos, está lá em O Livro dos Espíritos, é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são a mola propulsora, são o agente patogênico que levam as desarmonias para se expressarem depois através de alguma forma de doença. Isso é muito importante para nós, médicos de nós mesmos, com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos terapeutas, com a ajuda da ciência, promovermos a nossa saúde. Saber que tudo em nós que favorecer o orgulho e o egoísmo vai também favorecer, mais cedo ou mais tarde, desarmonias, desequilíbrios, inclusive físicos. Mas como é que o orgulho e o egoísmo levam à desarmonia física? O Espiritismo também nos lança uma luz interessante nesse campo. Como outras disciplinas orientais, como o próprio Paulo de Tarso na Carta aos Coríntios nos ensinou, nós temos um corpo espiritual, um psicossoma, um perispírito, como Kardec chamou dentro da codificação espírita. E esse corpo espiritual é extremamente plástico. Como assim? Ele é extremamente suscetível à ação do pensamento e do sentimento. Tanto assim que depois que as pessoas morrem, os espíritos adquirem a forma
mais próxima do pensamento das pessoas. Por isso é que o espírito assimila como primeira forma fundamental a forma que ele teve na última encarnação. Mas quando ele faz uma regressão no mundo espiritual, muitas vezes, quando ele emerge no personagem que viveu em outras vidas, ele volta às vezes com a raça, com o sexo, com a aparência que ele teve nas outras vidas. Ou seja, a nossa mente determina o nosso corpo espiritual. E, indo além, como Hernani Guimarães Andrade nominava o corpo espiritual, ele chamava de modelo organizador biológico. Eu vou repetir. Hernani Guimarães Andrade, que é o maior símbolo da versão do ponto de vista científico do espiritismo, ele denominava o corpo espiritual de modelo organizador biológico. E por quê? Porque a função do corpo espiritual, uma das funções do corpo espiritual é organizar, é modelar o corpo físico. E é por isso que tanto numa mesma vida quanto entre as diversas vidas, aquilo que a nossa mente, o nosso sentimento tiver impresso no corpo espiritual, vai se transmitir ao corpo físico, especialmente com a reencarnação, mas também nos diversos episódios numa mesma vida. Então, entender que a fonte das nossas harmonias é o orgulho e o egoísmo, que o perispírito, o corpo espiritual, é a ferramenta através da qual a nossa desarmonia mental chega até o corpo físico, são entendimentos que expandem muito a nossa capacidade terapêutica, de enfrentar bem as nossas doenças. É importante limpar sentimentos, limpar pensamentos, limpar-nos das crenças deletérias. Porque senão toda a cura física que nós fizermos vai ser provisória. Toda a cura mesmo relacional, pactos, perdões, vai ser provisória se nós mantivermos ainda as nossas crenças, nossos valores, nossas distorções mentais. E mesmo o afastamento dos espíritos que for promovido em alguma casa espiritualista também não se sustentará. O que o próprio Jesus tinha anunciado, que se um espírito sair de uma casa, mas aquela casa continuar arrumada para ele, ele voltará com outros 7 espíritos. E com isso dizendo o quê? Que toda cura espiritual que não redundar numa transformação interior não vai permanecer. Então a saúde que nós temos promovido em todos os nossos ambientes, se não partir, se não contar com uma transformação interior, ela vai ser uma saúde sintomática, uma saúde de efeitos e não de causas. E isso nos abre para a questão fundamental para o nosso aprendizado, que é pensar então na cura. Qual é a cura? Se o nosso problema é o orgulho e o egoísmo, é esse fechamento em nós mesmos, essa autorreferenciação como se nós fôssemos o centro do universo, bons livros são os que me agradam, bons quadros são os que me agradam, boas pessoas são as que me agradam, boas situações são aquelas que reforçam as minhas crenças, não importa se equivocadas. Esse é o egoísmo que gera tanto conflito, tanta guerra e todos os males e todas as doenças. Se essa é a fonte, como é só você estudar na sua vida, à sua volta, como todas os crimes e as desarmonias e as doenças têm essa mesma origem no egoísmo e no orgulho.
Como fazer para nos curar? Qual é a cura do egoísmo e do orgulho? Você não vai ver isso no CID, Código Internacional de Doença, a Bíblia dos Médicos. Nem está classificado essa fonte patogênica. A cura do egoísmo, segundo Jesus, o médico das almas, nos prescreveu nos evangelhos, é o amor, que cobre a multidão dos erros e das desarmonias humanas. É o amor que, ao contrário do egoísmo que fecha, expande. É o amor universal e incondicional que aumenta a consciência, que expande a fraternidade, que vai nos curar definitivamente do orgulho e do egoísmo. É muito oportuno, muito necessário nós sabermos o que é a cura real. Mas, assim como o orgulho e o egoísmo tem como mecanismo o perispírito, o corpo espiritual, para chegar ao sintoma físico do corpo material, nós também precisamos de uma ferramenta para alcançarmos o amor incondicional e puro, tão bem exemplificado por Jesus. Como nós sairemos do orgulho ao egoísmo? Qual é essa ferramenta? Jesus, de novo, vem em nosso socorro para dizer que a técnica terapêutica que vai nos transformar e nos transportar do orgulho e do egoísmo até o amor chama-se compaixão, dentro do entendimento cristão. No campo da ciência, referenda-se esse mesmo caminho sob o nome da empatia, do altruísmo, da alteridade, palavras todas vinculadas a colocar-se no lugar do outro. Então, para quem, e é muito lógico isso, para quem se coloca como centro do universo, ganhar capacidade de se colocar no lugar do outro é a libertação rumo ao amor. Não parece lógico isso? Alguém ainda mais pessimista, mais crítico pode estar falando, mas então a humanidade está muito longe da saúde. E eu concordo com você. Nós estamos muito longe ainda da saúde integral e definitiva pregada por Jesus. Mas então, o que a gente pode fazer concretamente para promover a nossa saúde? Para promover, através da compaixão, ao alcance, a conquista do amor em nossas vidas. Primeiro que o amor puro, incondicional, representado por Jesus, não vai ser alcançado ainda nessa vida. Mas é claro que mede-se um espírita não por sua angelitude, sua pureza, mas por progredir um pouco a cada dia, por ser a cada dia um pouquinho melhor. Então, qual é o avanço rumo ao amor que está ao nosso alcance? Como estimular essa empatia? O serviço, a ajuda, a caridade, a fraternidade são exercícios de compaixão que é caminho para o amor. É esse o exercício fundamental da ajuda. É essa condição para a ajuda colaborar com a nossa cura. Não é ajuda externa, a doação da cesta básica, a doação do cobertor, a doação do brinquedo, mas é qualquer doação, inclusive do passe, qualquer doação, inclusive da atenção, do olhar, da escuta, só vão ser terapêuticos para o outro e para nós se nós fizermos essa ajuda em compaixão, colocando-nos no lugar do outro. E quando isso não for nós não formos capazes de fazer isso integralmente pela boa vontade,
pela ação da vontade espiritualizadora, que é a boa vontade, nós seremos conduzidos a ficar no lugar do outro pela reencarnação dolorosa. O que faz a reencarnação dolorosa? O homem orgulhoso que oprimia mulheres pode renascer mulher. O rico orgulhoso que não ajudava os pobres, explorava e desprezava, pode renascer pobre. O racista, o nacionalista e todas as inúmeras divisões humanas se quebram com a reencarnação quando o agressor se coloca no lugar do outro. E assim a gente entende a origem dos problemas de saúde, como eles se manifestam no corpo físico, qual é a cura última e como a vida se estrutura terapeuticamente para nos curar. É a nossa contribuição de hoje. Se isso lhe ajudar, a gente fica muito feliz. As pessoas eventualmente interessadas em aprimorar o seu evangelho no lar com esse ponto de vista da saúde, nos contatem pelo MSN com o nosso livro, muito simples, mas que pode colaborar com você e vai colaborar com a Fraternidade Sem Fronteiras, já que a renda líquida integral é destinada para esse trabalho social maravilhoso. Um grande abraço, muito obrigado a vocês e até a próxima.